consequentemente, absolutamente. Tropeçou na vírgula, falei no travessão, na ponta da língua, na borda da fala. Papo careta, papo furado, papo cabeça, papo cabeça. Seguem palavras na contramão. Não é ponto final, é exclamação. Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério. Dinheiro, quem não quer dinheiro, todo mundo quer. Boné, roupa de grife, boot novo no pé. Dinheiro compra quase tudo, compra até um mundo, mas não compra o sonho do simples vagabundo que só vive por viver, só sonha por sonhar. Vive sonhando que um dia o mundo vai melhorar, mas tá difícil enxergar quem tá querendo ajudar, com a simples satisfação de ver um brilho no olhar. Aí é um pra cada lado, empresário favelado, bem sucedido e o desempregado, os que governam o país e os que estão do nosso lado. Vamos voltar a dar mais valor pras coisas simples. Vamos voltar a dar mais valor em nossas crianças, meu, nas coisas simples. Vamos voltar a dar mais valor pras coisas simples, vem. Vamos voltar a dar mais valor pras coisas simples, vai. Vamos voltar, vem, vamos voltar, vai. Vamos voltar a dar mais valor. Nos tempos de criança as coisas eram diferentes, brincadeiras simples já nos faziam contentes. Bolinha de gude, estrela na vacela, joga bets, então como era bom naquela época. Sem dívidas pra quitar, só dever de estudar. Não tinha conta de luz, nem aluguel pra pagar, nenhuma preocupação, só curtir e zoar. Até as brigas eram diferentes, bater ou apanhar sem ter que se preocupar no que aquilo ia dar. Como era bom brincar, como é bom lembrar uns amigos de infância, jogar a vida no ralo. E alguns estão casados e muito bem empregados. Brincava de pique-esconde com a cara no muro, bolando esconderijo, que é pra poder salvar o mundo. Continuo tentando, só que é mais embaçado. Hoje em dia o mundo tá muito mudado. Realmente a gente era feliz, Rodrigo, e não sabia. Vamos voltar a dar mais valor pras coisas simples. Vamos voltar a dar mais valor. Vamos voltar a dar mais valor pelas coisas simples, pelo amor. Oh, vamos voltar a dar mais valor pras coisas simples, vai. Vamos voltar a dar mais valor, simples assim, ó, dando valor pras coisas simples. As coisas mais simples e belas estão sendo esquecidas. Vamos dar mais valor à poesia, em uma troca de olhar na sequência que ele suspira e se apresentar e receber de volta um sorriso. São esses os motivos que nos tornam realmente vivos. Tem poesia na guerra, onde o mais fraco luta encorajado pela situação, não pela disputa, em simples indignação de ver seus irmãos lutando pra alcançar a coroa, mas não passou do chão. Vaidade, orgulho pesa, e tudo isso não é pouco não. Que é fraco é leve, levanta e volta pra buscar revolução. Viva a vida, viva a poesia, pois é de poesia que se vive a vida todos os dias, seja no repente ou de repente na rima paulista. Sotaque, aparência física, nada disso nos limita. Viver a vida de forma que faça sentido, a poesia. Nossas crianças precisam disso, de poesia, mais poesia. Certo, Rodrigo? Vai, selecta! MC Fabrício Bispo. Valeu! Cara! Bom, tá ficando repetitivo falar pra você. Espetacular, né, cara? Obrigado, grato a reconhecimento. Mais uma sua? É, mais uma. Como é que chama essa música? Essa chama Coisas Simples. Agora me diz uma coisa, quem está assistindo agora e quer conhecer mais do Fabrício Bispo, dá contato, telefone, Facebook, diz aí. Deixa eu fazer aquele... Vai aparecer aquele negócio que você adora, que está na tela aqui. Ó. Isso, eu adoro. Está na tela. Pode estar chegando no meu blog, fabriciomc.blogspot.com. Tá aparecendo aqui, ó. fabriciomc.blogspot.com. Telefone? Aqui, ó. 92436615. Maravilha. Lembrando que lá no blog tem o Facebook, MySpace, tem tudo lá.
MC Certo? Fabrício Bispo e Selecta Robson. Uou. Agora parceiraços. Fala Sério TV. É isso aí, meu caro. Aproveitando aqui, Diga lá. só falar uma coisa aqui, rapidinho, que não basta a gente só falar, pôr no papel e tal. Na prática, né, é difícil ver isso acontecer, né, cara? É uma coisa que, tipo, no Facebook é fácil, não sei o que, tal, posta uma fase bonita, coloca uma carinha bonitinha ali, vixe, ajudei. E a criança continua com fome, continua desamparada, continua sem educação, sem saúde, continua tudo do mesmo jeito, não muda nada. Aí queria parabenizar ali nosso amigo Selecta, junto com Orumilá, eles fizeram a distribuição de cestas básicas no Natal, me fez trampar pra caramba lá, descarregando o caminhão, em 3, velho, nós descarregamos o caminhão em 3. Você acha, Mas você foi uma acha boa que a ação. vida é só esse negócio de cigarro, é só cantar? Difícil. Tem que ser formiga também, né, Selecta? É isso aí. Tem que Não, mas a tem que satisfação trampar. não tem preço, cara. Maravilha. Demais. Mais uma coisa boa, cara. Tá vendo que a gente conhece de você. Valeu. Valeu. Esse é o MC Fabrício Bispo. Valeu. Programa Fala Sério. Programa Fala Sério começa agradecendo aos parceiraços FX Produções, Produtora Nova Digital, Colégio Vitepax, Uniceb Centro Universitário, Tati TV, Maria Oticofir, Marfinite Julie Rimé, meu irmão Vicente Batista, Gravadora ND Records, Fã Clube Oficial Fala Sério. Este programa tem a direção geral de Newton Camargo Júnior e Rose Araújo e a direção musical de Horácio Silveira. Nosso tema, que vem desde a semana passada, é Criança Esperando. Sem controle de natalidade, sem escola, sem amparo familiar, sem um monte de coisa, sem saúde, sem habitação, sem políticas públicas, sem um monte de coisa. A criança e o adolescente continua apanhando em nossa sociedade. E a gente continua dizendo, a criança, o jovem, o adolescente é a esperança, é o nosso futuro. E continuam esperando alguma coisa de alguém. De quem? É isso que estamos discutindo no programa Fala Sério. Para isso, os nossos convidados são a professora doutora Maria Paula Panúncio Pinto, da Divisão de Terapia Ocupacional do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Terapia Ocupacional da Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Maria Sodré, secretária municipal de Assistência Social de Ribeirão Preto, Pedro Grilli, estudante, vocalista e músico da banda Play Vinil, professora Francisca Paris, diretora pedagógica da editora Saraiva e ex-secretária da Educação de Ribeirão Preto, Isaías Cruz de Oliveira, conselheiro na unidade do Conselho Tutelar 3 da Vila Virgínia, e Evandro Grilli, advogado, sócio do escritório Brasil Salomão e Max, advogados associados, produtor musical e músico, que agora também trouxe para o programa Fala Sério a banda Fliperama. O Evandro Grilli, que é guitarrista da banda Fliperama, Cláudio Rezende, voz e baixo, Fábio Rezende, batera. Banda Fliperama, que a gente conhece há muito tempo, já tocou com a gente na semana passada e agora também nesta semana. E agora, retomando e continuando o nosso papo, nós paramos dizendo exatamente nas questões familiares, na questão da criança e do adolescente da classe média, na questão que a Francisca colocou do reizinho do lar, né? Dos tempos que a gente tinha antigamente, eu lembro daquela menininha, às vezes, que punha aquele tamanquinho bonito, né? Quando a gente vinha até em propagandas de TV, da menininha que se maquiava, né, que carregava na maquiagem, vestidos compridos, e o tamanco grandão, e vinha passeando na sala, imitando a mãe, né? E era o que a gente via antigamente, né? As menininhas imitando a mamãe. E o que a gente vê hoje, como a Francisca bem lembrou, é exatamente o contrário.
São as mamães querendo imitar as filhinhas, né? É a mamãe querendo, com a ajuda, obviamente, de botox, né? E mais cirurgiões plásticos e cirurgiões plásticos que se multiplicam, querendo parecer com as filhinhas. E então vai havendo uma confusão no papel familiar. Quem é filho, quem é pai, quem manda, quem não manda, quem orienta, quem desorienta. E, enfim, fica essa confusão do papel. O que os pais fazem, quem concorre pela orientação familiar, e vai sobrando também um pouco para, ou muito, para o poder público. Não é isso, Maria Soledade? O Evandro iniciou, o nosso cantor frisou aqui, Vinícius, né? Fabrício, desculpa, Fabrício, né? Citou aqui a simplicidade, né? A coisa pura que a criança precisa. Aqui, a Francisca também citou o antigo, o hoje. Nós dizemos o seguinte, na minha concepção, na nossa concepção, está faltando respeito. A família é a célula da sociedade. A família o início de tudo. A criança nasce na família, então ela vai se espelhar no pai, na mãe, nas atitudes do pai e da mãe, né? Quando você diz aí a criança, a menina vestida, copiando as atitudes da mãe, é isso mesmo. E o que acontece hoje não é muito diferente, não. Tá? Só que a mãe e o pai saem para trabalhar, eles vão se espelhar com quem? Aí eu falo para você o seguinte, por exemplo, na nossa secretaria, a gente tem acompanhado casos e casos de famílias, né? Um dia eu participei, porque nós temos assim vários programas, e um deles chama-se PAEF, que é justamente aquela família que tem algum problema de vínculo, alguma violação de direito, né? Seja ele qual for, e nós, a partir do momento que a gente toma conhecimento, porque nem sempre chega ao nosso conhecimento o problema daquela família. Quando chega, a gente chama a família e nós fazemos terapia em grupo. E um dia nós presenciamos uma reconciliação de uma filha com o pai. Conclusão de várias reuniões dessa terapia em grupo, né? E a filha, ela falava assim, nossa, eu chegava em casa de madrugada só para irritar meu pai. E o pai falava assim, bom, e eu não conversava com ela e deixava ela de castigo e brigava com ela porque ela chegava de madrugada. E isso era uma falta de diálogo, não havia diálogo entre o pai e a filha. Eles moravam sozinhos. E, graças a Deus, com essas terapias, a gente conseguiu. E não era uma família que estava precisando de ajuda financeira. Tá? Era uma família que precisava ser estruturada emocionalmente, resgatar o vínculo dos dois entes familiares. Isso nós fazemos dentro da Secretaria de Assistência Social. Mas poucas pessoas têm conhecimento disso, né? Nós temos psicólogos que trabalham com essas famílias, né? E isso que foi falado aqui, eu acho que é muito importante. Nós não temos que violar o direito do adolescente ter o horário de sair depois das 10 horas da noite. O que nós temos que ter é uma família bem estruturada que dá limite para aquele adolescente. Olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas o exemplo vem da família. Tá certo. Agora, eu volto nesta relação, né, com relação ao cumprimento das obrigações com a criança e com o adolescente, da família, do Estado. Porque quando a gente fala em exercer a autoridade não é não confundir com autoritarismo, né? Mas a autoridade vem do respeito, né? E a família que não se dá o respeito, o pai e a mãe que não se dá o respeito, não vai conseguir, vai perder a autoridade, né, com o seu adolescente ou com a sua criança. Da mesma forma, o Estado, que não se dá o respeito, também não vai conseguir exercer a sua autoridade sobre a criança ou sobre o seu adolescente.
E eu volto, por exemplo, nas políticas públicas, com relação ao conselho, com relação aos órgãos de controle, ou aos órgãos de... ao próprio conselho em si. O conselho tutelar, o conselho de defesa, o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, assim como tem o conselho da mulher, tem o conselho municipal da educação, e etc. São conselhos criados por lei e têm até o poder de fiscalização. Aí o Evandro até lembrou, no programa passado, dizendo que houve até eleição impugnada em juízo, né? Nesses conselhos. Existe uma ingerência até do poder público nessas eleições, e existe um interesse até nessa ingerência, porque são órgãos de fiscalização dessas políticas públicas. Nós temos em Ribeirão Preto, por exemplo, conselhos municipais que estão desativados. Então, quer dizer, como que o Estado também quer que essa autoridade seja respeitada, se o próprio Estado também não se dá o respeito, deixando a míngua, ou mesmo causando essa ingerência nesses conselhos, provocando até mesmo a falência desses conselhos? Maria Sodré. Eu discordo. Que bom. Eu discordo porque, por exemplo, o meu Conselho de Assistência Social me dá o respaldo para eu desenvolver minhas políticas públicas. Tá? Então, eu fico muito feliz que, dentro do meu conselho, eu tenho conselheiros atuantes, porque realmente não é fácil. O conselheiro está ali toda semana, vendo o projeto, analisando, fiscalizando, indo atrás. Para nós, é muito cômodo ter um conselho atuante que fiscaliza o nosso serviço, tá? Porque eu vou ter um respaldo no futuro, tá? E fiscaliza as entidades também que realizam o serviço, no caso de assistência social, no caso desse conselho. Em compensação, existem outros conselhos que ainda estão sendo construídos, e isso me deixa um pouco agoniada, angustiada. Vou te dar um exemplo, que é o Conselho do Idoso. É um conselho assim, antigo, mas agora com uma política nova, que nós, dessa administração, criamos assim, um conselho direcionado, assim, espelhado ao Conselho Nacional, tá? Onde ele, hoje, é deliberativo, ele deveria estar atuando igual ao Conselho da Criança e Adolescente, tem um fundo para ser gerenciado, para captar recursos, e ainda não conseguiu fazer isso. Então, está faltando assim, que os conselheiros arregassem as mangas e atuem. Então, no meu ponto de vista, para a administração pública, quando a gente tem conselhos atuantes, conselhos que fiscalizam, conselho, ele está ajudando o poder público a criar as políticas públicas e a resolver as situações. Eu sou dessa opinião. Tá, mas e a ingerência do poder público, Francisca? Então, eu tenho que também olhar para isso que a Maria está colocando e colocar um outro ponto de vista. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação. E, na época que eu estava como presidente, nós fomos assim, orientados pelo Ministério da Educação a organizar o Plano Municipal de Educação. E a gente começou a desenvolver. Esse trabalho, obviamente, teve um início, acabou a minha gestão como presidente, e ele continuou. Ele é um trabalho muito grande, porque significa muito debate. Eu sei que, no final, mais ou menos, se não me engano, nós estamos em 2012, acho que foi em 2008, ele terminou o debate e ele está engavetado até hoje. Ele está engavetado até hoje. Ele foi engavetado propositalmente pelo secretário da Educação do momento, verbalmente dizendo à imprensa, e não foi retomado. Então, o Plano Municipal de Educação, que foi debatido pelos conselhos, não foi efetivamente colocado. Eu acho que eu queria isso falar é uma que situação é o evidente. seguinte, assim, para tentar responder um pouco a sua pergunta dessa ingerência, né? Todas essas questões são questões políticas, né? A sociedade civil organizada precisa estar muito bem organizada para entender que isso sempre foi assim, isso é histórico, né? Para isso mudar, não sei quanto tempo vai demorar, mas não vai mudar sozinho. A gente não pode ser só testemunha da história. A gente não pode ficar olhando essas coisas acontecerem e se repetirem a cada 4 anos. A cada vez que muda o governo, tudo vira zero. Né? A Constituição de 88 propôs a criação desses conselhos justamente para garantir
que as coisas boas que estivessem acontecendo tivessem continuidade. No entanto, isso ainda não acontece. E não acontece não é só porque o secretário engaveta e ponto final. Cadê o resto da sociedade organizada para cobrar? Cadê o Ministério Público? Cadê todo mundo? Está todo mundo E aí dormindo? eu acho que a Maria concorda comigo que um dos conselhos que tem muito debate para a participação dos conselheiros é o Conselho Tutelar, porque, inclusive, tem a questão do salário. Vamos falar a verdade, Isaías. Porque o resto dos conselhos, o pessoal, muitas vezes, por causa do nosso lastro histórico de não participação, nós temos uma democracia extremamente jovem, então a gente teve um período de muito silêncio, de não participação, as pessoas são pegadas à força, e é difícil você trabalhar com o conselheiro tem também. uma outra nos coisa, outros tem conselhos. uma outra Nós não coisa. podemos dourar a pílula. A Todos- disputa de conselheiro está no Conselho Tutelar. Porque tem salário. Exatamente. Então, Nos demais, existem pessoas bem intencionadas, como a Maria colocou, existem pessoas que levantam a bandeira, que são responsáveis. É verdade. Mas existem muitas pessoas que, para compor o conselho, você tem que ir pegando Então, eu acho que tem duas coisas que precisam ser pontuadas. Assim, a primeira delas é que o Conselho Tutelar é um órgão diferente e o tutelar só existe na área da infância, diferente dos outros conselhos, né? Os outros conselhos têm esse pequeno problema, a gente já discutiu muito de serem paritários, 50% do poder público indicado pelo poder público, 50% da sociedade civil. Isso é um problema. Isso é um problema, porque um poder público muito bem articulado engessa um conselho, ou uma sociedade civil muito organizada também pode engessar, e daí o negócio não vai nem para um lado nem para o outro, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que todos os conselhos, todos, eles são abertos para qualquer cidadão assistir a sessão. O cidadão que vai assistir não pode votar, mas ele pode opinar, ele pode Tem cobrar até o vereador voz. que ele elegeu, ele tem voz, ele só não tem voto, né? Então, assim, enquanto a participação popular efetivamente não acontecer, ou acontecer apenas em pequenos espaços, como aqui, em outros lugares em que isso é favorecido, não vai ter mudança, né? São séculos dessa política viciada de coronelismo, né? Das coisas serem sempre daquele mesmo jeito, das pessoas não se manifestarem. Então, isso só muda se a população realmente exercer sua cidadania. Caso contrário, a gente vai ficar assim, com projetos ótimos engavetados. Eu gostaria de esclarecer essa questão da eleição que foi cancelada, da questão da ingerência, né, e da questão do salário. Primeiro que, como a Maria Paula falou, é totalmente diferente. O Conselho Tutelar, a ação do Conselho Tutelar e esses outros conselhos que foram falados, assim, é totalmente diferente a ação. O Conselho Tutelar tem uma lei que prevê que ele tem uma carga horária de 40 horas, 8 horas por dia, e não é só isso. Além daquelas 8 horas diárias, a gente, nesse momento, tem um conselheiro de plantão. Ele está com o telefone, né, e ele está de plantão. Se for necessário, ele sai, vai fazer o chamado, ou seja, dá até mais do que 8 horas diárias. Então, é por isso que é previsto que tem esse salário. Inclusive, a gente tem conhecimento, cidade com 1/3 de Ribeirão Preto ganha 3 vezes mais do que a gente. E é porque né? tem salário que é eleito. Isso, né? isso. A questão da ingerência, eu não sei se seria ingerência. Então, o que acontece? Um cidadão, e aí eu gostaria aqui, gente, de falar o seguinte: conselheiro tutelar, cuidar de direito de criança e do adolescente não é exclusividade de conselheiro tutelar. Cada um de nós aqui pode ser um conselheiro tutelar. O que está acontecendo hoje na sociedade? O que a gente vê no dia a dia? O cidadão está indo lá, passa uma senhora de 80 anos com uma bolsa, um cara vem, dá um empurrão na velhinha, ele poderia até ajudar, mas ele olha, vira as costas e vai embora. Isso está se falando de uma ação. O cara fica com medo de levar um tiro ou ser agredido, tá, tudo bem. Mas isso está acontecendo em relação a tudo. A gente está vendo as pessoas serem passadas para trás. A gente está vendo as pessoas terem os seus direitos violados, de todos os direitos violados, e a gente não fala nada. Ninguém. Eu estou falando da sociedade como um todo. Então, cuidar de direito de criança e adolescente não é exclusividade de conselheiro tutelar. A gente tem obrigação, isso é previsto em lei, inclusive. O cidadão também tem a obrigação de denunciar casos de maus tratos. Isso é obrigação, está previsto em lei. Né? Então, eu não vou tratar de gerência. Eu acho o seguinte: a pessoa tem lá um trabalho com criança e adolescente. Então, ele é uma pessoa que tem um bom relacionamento na sociedade. O que acontece? Geralmente, ele é cooptado ou é ajudado na eleição por um vereador, ou por um secretário, ou por um prefeito, né?
Claro, tem as intenções? Tem. Ele vai ajudar a pessoa e depois ele espera que aquela pessoa retorne. Não incomodando. Não incomodando, exatamente. Ou não incomodando, ou mesmo fazendo campanha na próxima eleição para ele. Né? Então, existe essa questão. Com relação à violação de direitos, eu queria aproveitar e divulgar um serviço de assistência social que é 161, é o Fale Assistência Social para qualquer violação de direitos. Quem tiver, vê lá, não precisa ser identificada. É um serviço que não tem como ser identificado. A pessoa pode ligar lá e informar qualquer tipo de violação de direito, com relação a criança, adolescente, mulheres vítimas de violência. O número está na tela aí, É 161. Né? Aproveitando. Maravilha. Tá? Serviço público também. É. Agora, por falar, porque a Maria Paula até falou... eu né? queria concluir Diga lá. a questão que você falou de engavetar. O conselho, ele tem autonomia para dar continuidade. Esse negócio de engavetar, me desculpa. O meu conselho, eu estou falando pelo da assistência social, ele tem autonomia para fazer o que ele bem entender. Tanto que ele chega para mim e fala assim, Maria, eu vou fazer tal coisa. Ô, Maria, mas o Seja executivo feito. tem que executar. Se o Exatamente. executivo não Ele executa, é entendeu? deliberativo, mas ele Ele precisava não passar pela executa, Câmara. E quem é. encaminha a Câmara é o Executivo. O Conselho não pode encaminhar para a Câmara, Maria. O Executivo, O seu conselho não pode. funciona. O projeto- Ele tem que encaminhar ao secretário da pasta. Esse você. plano E municipal você da encaminha, educação claro. é o mas ele- executivo que encaminha para a Câmara. Mas Isso. ele tem voz, não tem? E tem, fala mal, né? Vai na tribuna, mas a coisa não acontece. Vamos continuar participando. Vamos É continuar. isso aí. Paciência, história. E agora eu quero entrar num assunto, como nós já falamos aqui, eu vou jogar a bola para o Pedrão aqui e para o meu amigo Evandro, também do seguinte, como já foi falado, até a Maria Paula também estava falando dessa questão de fiscalização, cadê, né, os órgãos públicos de controle, cadê o Ministério Público, né, tal, não sei o quê. E, Cacá, eu gostaria que você registrasse o meu momento de tristeza, que faço questão de registrar, o meu momento de cansaço não, Marquinhos. Você está palhacinho hoje, né, Marquinhos? É de tristeza mesmo. Porque é o seguinte, nós fizemos convites e convites e convites para todos os membros do Ministério Público em Ribeirão Preto, para que viesse aqui ao programa Fala Sério. Não sei se é o nome do programa que assusta, Fala Sério. Quando a gente foi falar de beleza, chamamos os cirurgiões plásticos, todo mundo fugiu. Né? Quando chamamos para falar de adoção, Maria Sodré, todo mundo correu. Juiz da infância, então, virou pó. Virou pó. Então, eu gostaria, a direção geral, Nilton Camargo Júnior, Rose Araújo, fica aí a sugestão, vamos mudar o nome do programa. Não é possível, desculpa o desabafo, agora ou fazendo honras ao nome do programa, vai continuar a falar sério? Não é possível tanto de gente que tem nesse Ministério Público em Ribeirão Preto, que é combativo, que a gente sabe que faz as honras também no Ministério Público, não é possível que não tinha um para vir aqui no programa, para emprestar a voz aqui, como já veio aqui no programa que nós falamos sobre rodeio, o doutor Naú, que veio aqui e muito bem representou este órgão que enobrece o Estado de São Paulo. Mas agora falhou, né? Então, se é um nome que assusta, avisa que a gente muda. Muda nada, tá? Estou brincando. Passado o desabafo, né? Nós vamos agora falar o seguinte. O Estado que não providencia saúde, que não providencia educação, que não providencia escola, que não providencia creche, que não providencia quase nada, de repente solta uma lei, Pedrão, porque só pode dizer nesses termos, porque o nego está falando assim, nossa, olha o cara formado em direito, fala isso, solta uma lei. Só pode ser assim, né? Solta uma lei. Solta um treco dizendo o seguinte, é a lei anti-álcool, que o Evandro vai explicar até melhor, dizendo o seguinte, menor, se for pego bebendo, tem um monte de consequência. Inclusive, para o dono do boteco. Né? O dono do boteco, se você for pego
Se for pego um menor dentro do boteco, bebendo, consumindo álcool, o dono do boteco é multado. Então, veja só, Pedrão, você está com teu pai, à noite, com o Evandrão, sai para jantar, Evandro. Aí chega num bar aqui em Ribeirão, como já aconteceu, não vou nem falar que foi comigo, foi com um amigo meu. Aí foi num bar, Francisca, e aconteceu o seguinte, chegou na porta do bar, não, vim aqui para jantar, tal, não sei o quê. A idade do menino, tem 15 anos, não entra. Rapaz, mas é meu filho. Não entra, senhora, por conta da lei anti-álcool aí. Você está louco? É meu filho, você não vai beber. É, mas vai que bebe, né? Aí é nós que se ferra. Mas como assim? É meu filho, eu que sou responsável por ele. Não, agora somos nós. Entendeu? Quer dizer, responsabilidade põe em xeque, põe em risco até mesmo do filho olhar para o pai e falar, pai, então quer dizer que agora você não manda mais em mim? Agora é o Bonfim, é o dono do boteco! Cara, como que pinta isso na cabeça de um jovem igual você? Bom, primeiro que essa medida é ridícula. Se o adolescente quer beber, quer usar droga, não vai ser um negócio desse que vai impedir ele de fazer. Ele vai chegar na impressora dele em casa, ou vai na gráfica do bairro, vai fazer um RG falso, vai falar assim, ó, prova que esse RG é falso. O cara do bar não vai ter recurso para provar, vai ser obrigado a vender. Aí chega o Ministério Público, chega quem seja a fiscalização, o cara vai lá e tem o recurso para ver se o RG é falso ou não. Quem se ferra? O dono do bar. Quer dizer, o moleque que foi lá, falsificou o RG, o dono da gráfica, o cara que forneceu o produto que possibilitou o RG falso. O cara está isento. O menor pode fazer o que quiser, porque punição para menor no Brasil, a hora que fizer 18 anos, cara, no máximo ele vai embora da Fundação Casa. E o cara que é dono do bar, que está ali cumprindo a função dele de oferecer muitas vezes cultura para a sociedade, acaba sendo prejudicado por atitudes do menor e por medidas do cara que queria resolver o problema jogando para debaixo do tapete. Maravilha. E aí, Evandro? É o tipo de legislação que é absolutamente desnecessária. Né? Essa proibição já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive tipificada como crime. Quem, de alguma forma, permite que o menor beba, entregando bebida ou fazendo vista grossa, tem todas as sanções já previstas lá. Né? E tem essa questão. Tem uma realidade que, como advogado, a gente discute há muito tempo com o Ministério Público e com a Vara da Infância e da Juventude. Hoje, inclusive, um colega de escritório esteve numa audiência dessas infrações que os comissários de menores lá vão nos eventos. Eram 6 ou 7 meninos, 3 sem RG, porque eles entram com RG falso, jogam RG fora. Então, se não pega, né? Pega. E os outros 4 com RG falso ou de terceiro. O próprio Ministério Público solicitou a procedência do auto, mas a empresa teve que constituir um advogado, teve lá todo o seu problema. Teve gasto. Aquele gasto. E o caso dessa situação, sobra, ao meu ver, para o dono do bar, o direito de demandar contra o pai, para se ressarcir dos prejuízos que foram causados contra ele. Porque se o Pedro, que é meu filho, for para a rua com um RG falso, com menos de 18 anos, a responsabilidade é minha. De alguma forma, eu falhei na fiscalização. Quando você tem um veículo da tua empresa, entrega para um motorista que não dirige direito, e ele bate o carro e está errado, você paga, como dono da empresa, o conserto do carro que foi atingido. É a mesma coisa, que a gente chama de culpa em vigilando no direito. Né? Eu tenho a responsabilidade de vigiar, não vigiei direito, causei prejuízo a terceiro, porque o cara foi lá com a RG falso, eu tenho que ser responsabilizado. Que vem de encontro ao princípio da responsabilidade dos pais, que está na alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 2009. É muito simples, nós precisamos fazer com que essas coisas funcionem. Não adianta só impedir o dono do evento, o dono do bar, punir o dono do bar, não vai resolver o problema, de jeito nenhum. Francisca, pedagogicamente, que orientação dá para um Estado desse, que toma uma medida medíocre como essa?
Agora ficou difícil, né? Se a gente pudesse, não é? Dar uma orientação. Você me fez lembrar agora, Carlos Drummond de Andrade, que ele tem um poema que ele fala assim: tivesse eu luzes pedagógicas, né? Então eu vou imitar o poeta. Eu penso o seguinte: aquilo que nós estamos discutindo, né, gente? Nada acontece a partir do zero. Vivemos aí num caldo cultural e numa vivência histórica de um Estado muito autoritário. Né? Um Estado muito autoritário, intervencionista, e que, de alguma forma, eu acho assim que aqui os debatedores todos hão de concordar comigo que a questão de alcoolismo e juventude é uma questão séria, enfrentada por política pública e não por lei. Exato, política pública e não lei. Então, por exemplo, a juventude hoje, no mundo e no Brasil, é uma juventude abandonada e, sobretudo, uma juventude sem sonho, sem utopia. Né? E quando as pessoas não conseguem construir sentido da vida, a droga vira sentido, o álcool vira sentido. Então, a gente tem certeza que isso é um problema nosso da sociedade. Por outro lado, você criar leis, né, proibições desse tipo que o Pedro coloca para a gente, com muita competência a partir do seu olhar de juventude, é completamente inócuo, porque você vai instituir a transgressão. É esse o problema, né? Então, se a gente pudesse... Agora, o que acontece, Rodrigo? Eu vejo assim, que a gente vive uma sociedade, muitas vezes, que eu falo de míopes e surdos. Né? Desculpe o termo, não querendo ofender ninguém, não, mas assim, no sentido de ter uma visão encurtada e um escutar. Por exemplo, alguém que vai legislar e vai criar uma lei dessa natureza, que bases que tem, né? Que sensibilidade que teve, para baseado em que referências, né? Motivado por quais valores para criar uma lei dessa e imaginar que a gente deva, eu acho assim, existem situações que a gente chama de menor risco, ou né, que aí é uma situação de tragédia que você pode instituir. Né? Então, por exemplo, o caso da violação de direito, do toque de recolher, mas numa situação, vamos supor, de bombardeio, você tem esse dever para proteção, mas é uma coisa local, pontual, mesma coisa do álcool. E se eu pudesse, é que talvez os legisladores que fazem tantas leis pudessem escutar principalmente a sociedade civil e o poder público que lida com a demanda social. Eu acho que isso é uma dica. Eu não sei muito, não tenho muita saída. E eu vejo uma outra questão que assim, o Estado tem que decidir se ele quer ser grande ou se ele quer ser pequeno, entendeu? Porque ele é minúsculo nas coisas essenciais das políticas públicas e ele é gigante ingerindo na vida privada. Que Estado é esse? Ele quer ser neoliberal ou ele quer ser total? Onde deve estar, ele não está. Não está. É isso mesmo. Eu quero perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Vamos lá. Seu nome, meu caro? Leonardo. Bem, eu gostaria de perguntar, assistência social enfatiza muito a questão da pedida de verba, que foi que passou no primeiro programa. Eu gostaria de saber, precisa realmente de um grande projeto, ou uma coisa grande mesmo para conseguir essa verba? Se precisa, vocês têm alguma coisa pronta, alguma coisa que pode ser falada ou citada aqui? A questão de verba que eu citei é o seguinte, por exemplo, na educação é destinado da receita do município 25% dessa receita. Para a saúde, são, se não me falha a memória, 15%. Para assistência social, 4%. E é para atender uma grande demanda. Nós temos assim muito trabalho para ser feito, né? E aí, no caso, o que nós fazemos, né? Por exemplo, eu estou com um projeto de cozinha comunitária. Então, um projeto inovador que eu estou trazendo do governo federal, recurso para isso. Então, a gente cria projetos para buscar recursos fora. E dentro da nossa dotação, que é de 4%, a gente faz milagres. Né? A gente reforma prédio que está caindo, a gente trabalha as questões sociais com cesta básica, com recursos financeiros, através de projetos. Né? Então, é muito trabalho para pouco recurso, mas projetos existem. Né? Existem, só que tem que buscar a nível estadual e principalmente federal. Maravilha. Mais uma pergunta antes da gente ir para o intervalo. Diga lá, teu nome.
Meu nome é Davidson, e assim, não seria nem tanto uma pergunta, seria mais uma observação. Eu queria que, se vocês quisessem, comentassem sobre isso. Quanto que vocês estão falando aí sobre o que o Pedro falou, sobre o toque de recolher, sobre a questão do RG falso e tal, da responsabilidade dos pais, que já foi comentado, eu acho que assim, o que falta é o adolescente ter a consciência de que o ato dele tem uma consequência para ele. Porque, por exemplo, hoje o que acontece? Se um menor comete uma atitude errada, o pai é responsabilizado, o dono do estabelecimento é responsabilizado, o ministério é responsabilizado. Mas e ele? Qual a parte que ele tem que fazer para tentar reparar aquele erro? Por exemplo, se a gente tem leis tão modernas, não é possível criar um sistema para que o adolescente, o menor de idade, possa se redimir por aquilo que ele fez, não responsabilizando outra pessoa, né, e não ferindo os direitos deles. Porque só se fala que tem direito, que está violando o direito, mas os deveres dele para com a sociedade. Será que isso não está sendo falho? Será que não haveria uma maneira de cobrar isso dele? Por exemplo, sei lá, ele comete um ato desse de falsificar um RG, ele ter que prestar serviços comunitários em campanhas contra essa ação, entendeu? O que é feito em outros países, em outros lugares. E dar a consequência para o adolescente, e não ter essa responsabilidade só em outras pessoas, e sim nele. E, a partir daí, ele ter essa ciência de que o ato dele, ele vai ter que se responsabilizar por aquilo. Bom, uma ação do tipo, ela pode ser tratada como ato infracional. O ato infracional, ele é previsto, e é previsto no estatuto, inclusive, essa ação que você falou, de prestação de serviço. Então, o que acontece? Esse adolescente foi pego numa situação em que ele falsificou um documento, ele prejudicou o dono do estabelecimento, ele é montado um processo, vai para a promotoria pública, o promotor encaminha para o juiz, da forma dele lá, do entendimento dele, e o juiz vai determinar. O juiz pode achar que não é necessário ele pagar, ou seja, ele ser responsabilizado, ou pode achar que ele deve fazer prestação de serviço, por exemplo. Como você... tem um problema que acontece muito em escola, né? De alunos deteriorar a escola. Porque isso é previsto. E, assim, eu recebo muitas ligações de diretores de escola. Olha, é preciso que se faça um boletim de ocorrência. Por quê? Porque isso é previsto em lei. Se o menino quebra, se o adolescente quebrou uma janela, a família, ele pode receber uma aplicação de medida de prestação de serviços e, inclusive, a família, o pai, o responsável, pode receber a incumbência de pagar o bem. Então, já é previsto isso. Então, por que não acontece? Porque ninguém quer saber dessas coisinhas pequenininhas, entendeu? Porque o diretor de escola não faz o BO, porque o dono do bar não vai atrás dos direitos dele, porque isso é uma questão muito pequena, né? O que eu acho que é importante, assim, como partidária e defensora do ECA, eu tenho que dizer é que o ECA não é uma lei que só fala de direitos, né? Ele fala preferencialmente de direitos porque ele foi promulgado numa época em que as crianças no Brasil estavam sendo massacradas pela total falta de direitos. E eu queria falar só mais uma coisa, com relação ao termo menor. O menor, ele só é menor de idade, né? E esse termo, ele teve uma grande conversa na sociedade quando o ECA foi promulgado para a gente substituir para sempre ele por criança, se tiver até 12 anos, e por adolescente, se tiver de 12 a 18. Porque menor tem uma conotação histórica pejorativa, que o menor é o trombadinho, é o menino de rua, e a gente não fala menor para o nosso adolescente, né? Para o meu filho adolescente, eu jamais me refiro a ele como menor. Para a gente prestar atenção nisso, porque palavras não são só palavras, e elas acabam refletindo, de alguma maneira, a nossa posição. Principalmente naqueles programas policialescos, né, que estava eu e o de menor. O de menor. O de menor. Eu só queria fazer uma colocaçãozinha. Diga lá. Você falou de se preocupar com coisas pequenas. Às vezes eu penso que o Estado, como a gente sabe que o Estado deve muito, né, para cumprir todas as metas de proteção. Então, eu acho que, no fundo, ele deixa para lá porque esconde a falta de recursos. Então, gente, a escola, vamos falar de educação. A educação no Brasil está sucateada. Progressão continuada. Né? Está sucateada. Agora tem a questão do... como é que fala? Com a bolsala especial,
né? A questão da inclusão. Mas cadê a professora, a segunda professora auxiliar? Né? Cadê a inclusão? Cadê a rampa de acesso para deficiente físico? Né? Cadê um outro professor na sala de aula para lidar com um adolescente que tem, uma criança e adolescente que é hiperativo e que não consegue parar na sala de aula? Né? Então, eu acho que não liga para as pequenas coisas, porque esconde. Ontem eu dei uma palestra, 7 horas da manhã, eu dei uma palestra numa escola aqui de Ribeirão Preto, que deve ter em torno de 500 a 600 crianças que estudam lá. Sabe quantas inspetor de aluno tem? Deve ter 2. Né? Tem escolas aqui em Ribeirão Preto que dá aula para... tem 1000 alunos. E tem dia que tem que chamar a cozinheira para ser inspetora de aluno, gente. Então, não é escola, não é a professora que é ruim, não é a diretora que é ruim, é o Estado que não dá a garantia para que a diretora coloque a escola dela para funcionar adequadamente. Eu gostaria de acrescentar que também na assistência social a gente executa um trabalho com esses meninos que recebem a medida, né, para serem cumpridas. E aí nós executamos um trabalho de recuperação desses meninos. Tá? Então, nós adotamos nessa gestão uma ação que eu acho que assim, tem dado resultado, foi uma coisa inovadora, que foi, porque são adolescentes, e nós fizemos uma parceria com o Senai, e a assistência social contratou o Senai para dar curso para esses meninos. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, dos 350 meninos que estavam nessas condições, somente 120 aderiram ao programa. Nós convidamos a todos para que participassem de um curso do Senai. Os cursos do Senai são cursos extremamente bons. Tanto que empresas, até usinas da região, vêm buscar os meninos que são lá. Então, nós escolhemos os melhores cursos. Fizemos várias aulas de sensibilização para que eles tivessem o interesse de participar daquilo, né? E aí nós conhecemos todo o Senai, todos os equipamentos, para que eles se interessassem. Desses todos, 120 aderiram, e 62 se formaram. Quer dizer, não foi assim uma vitória esplendosa, mas eu acredito que se nós tivéssemos formado um desses meninos, já seria uma ação proativa, né? Eu acho que nós fizemos muito bem, porque nós conseguimos formar 62. Foram 62 meninos que entraram com aquele bonezinho enterrado assim no rosto, olhando por debaixo, falando gíria e tendo ações assim duvidosas, né? E saíram de lá olhando para a gente, de olhar a olhar, sabe? Recebendo o diploma e com uma perspectiva de vida melhor, um futuro melhor. Maravilha. Deixa eu chamar o intervalo, rapidaço, porque a gente volta para as considerações finais deste nosso tema. Você fica aí, porque é rapidão e a gente já volta. Fala sério. Fala sério. Fala sério! Fala sério. Programa Fala Sério está de volta na sua tela. Toda segunda-feira, às 22 horas, aqui na Tati TV, reapresentando quarta-feira, às 23 horas. Criança Esperando. Você ouviu desde a semana passada, todo mundo falou. Você ficou aí, ouviu, está com muita dúvida, cheio dos pensamentos aí, o que você acha? Eu acho isso, eu acho aquilo. Está cheio de dúvida. Maravilha. A nossa intenção é essa. Tirar você da zona de conforto. Saia desta poltrona. O Fala Sério está aqui para isso. Saia da zona de conforto. O Fala Sério está aqui para te desacomodar. Não é ponto final, é exclamação. Cheio de opinião, escolha a sua. O Fala Sério quer ouvir também a sua opinião. E agora, uma rodada das considerações finais. E, aliás, antes das considerações finais, venha cá, MC Fabrício Bispo, para fazer o resumo da ópera de tudo que você ouviu desde a semana passada
sobre Criança Esperando. MC Fabrício Bispo, lá no som Selecta Robson. Diga lá, resumo da ópera, meu caro. Bora! Boa. Mandou resumir a ópera, então eu tô aqui. Fabrício Bispo demorou na função. É de MC, se liga então que eu vou falar nessa situação. Tô vendo, tá faltando educação, né não? Tá faltando é mais união. Os pais entre os filhos, tá ruim a relação. Eu sei que isso moia, tá embaçado. E aí quem sai prejudicado é que é o nosso aliado. No conselho tutelar o povo liga lá pra falar e xingar. E é a escola que não para de fritar. Se tivesse um celular, aí ia complicar. Desculpa o vocabulário, ia ferrar. Aí voltei na rima, porque eu rimo assim que eu faço, porque eu digo, porque eu sou Fabrício Bispo e mando a real. Eu tô aqui, é assim que eu quero e prospero. Falando sério. E vou falar, irmão, falta união entre os pais para nos filhos causar conscientização. Isso tá ruim demais, né não? Isso que é Selecta Boy Robson. Dezembro, ganhando espaço, pulou no meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Uou! Valeu! MC Fabrício Bispo, meu caro. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá passar para as nossas considerações finais. Maria Paula, a bola é sua. Rapidinho. Está escrito lá no ECA. É dever da família, da sociedade, do poder público. Então, é isso que tem que acontecer. Todo mundo tem que ser corresponsável. Não adianta a gente querer vilanizar o poder público ou vilanizar a sociedade civil. A gente precisa construir a democracia conversando. Não é? E uma outra coisa que eu acho super importante é que, assim, estrutura para conselho tutelar não é só telefone celular, carro e parede. Enquanto não tiver uma rede de serviços articulada, articulando todos os setores para atender a infância e a juventude, o conselheiro tutelar não tem como trabalhar. E isso não é responsabilidade só do poder público. Todas as instâncias constituídas no município precisam participar, porque senão isso não vai acontecer, nunca. Maravilha. Maria Paula, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Sério. Isaías Cruz de Oliveira, a bola é tua. Bom, eu fico feliz de ter sido convidado, de ter feito parte desse debate e de saber que o teu programa deu a importância para um tema de tamanha importância, que é a questão de violação de direito de criança e adolescente. Né? Então, como o nosso artista ali falou, precisamos trabalhar, acabar com as violações de direito para... Não seria nem necessário o Conselho Tutelar. Eu costumo falar que a função do Conselho Tutelar ela é meio contraditória. Né? Se a lei já fala que é direito, por que precisa eu falar que tem que fazer? Né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, sociedade, todo mundo, poder público, para acabar com as violações de direito. Maravilha. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela tua presença aqui no programa Fala Sério. Maria Sodré, a palavra é sua. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter sido convidada, de a gente trocar ideias. Isso é muito bom, né? É construtivo. E dizer que eu acho que 2 programas, até pouco, tem muita coisa para ser discutida, para ser colocada, para as pessoas poderem assistir e participar e conhecer, né? Mas, de qualquer forma, foi muito bom o programa, foi muito bom participar. E eu só deixo aqui o nosso agradecimento e dizer que nós, da assistência social, temos trabalhado muito em prol, tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do idoso, enfim, todas as violações de direitos e também na proteção para que as pessoas não cheguem à violação. Né? Muito obrigada. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Sério. Meu querido Pedro Grilli, sua vez, meu caro. Bom, todo mundo que debateu aqui chegou a uma conclusão só, que que a responsabilidade está completamente dividida entre a família, entre o poder público e entre a sociedade, que deve atuar de forma a resolver os problemas
sem complicar muito, sem querer impor sanções para proibir as pessoas, sem muita hipocrisia. Vamos resolver o problema da forma mais simples possível, do jeito que vai resolver de fato, não vai resolver só uma vez e a gente vai voltar a ter o problema várias vezes de novo. E a população precisa ajudar. Você precisa, dentro da sua casa, fazer o seu papel e dar o exemplo. Porque só a partir de exemplo a gente consegue construir uma sociedade melhor do amanhã. Fala-se muito de educação, mas a verdadeira educação, que eu vou levar para a minha vida inteira, é 20% do que eu aprendi na escola e 80% do que aquele cara ali me ensinou. Isso vai fazer toda a diferença. A estruturação da família é determinante demais no processo de formação do indivíduo. Maravilha. Aliás, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Fala Sério. Eu quero destacar a presença também da Alessandra Freire aqui na nossa plateia, né, que também faz parte dos 80%, né, Lê? Vamos fazer justiça. E vou passar a bola para aquele cara ali, né, para falar também, Evandrão. Diga lá. Eu acho só que a gente precisa deixar de ser o país das leis modernas para o país das leis que são cumpridas, né? E uma lei tão moderna como essa, já que eu estou aqui na condição de guitarrista, né, vou tentar dividir a opinião do advogado guitarrista. Erraram na sigla dela, né? ECA. Talvez esse ECA seja o responsável por toda essa confusão. Talvez a lei pudesse ser um pouquinho menos moderna e mais próxima da realidade de um país que não é tão moderno, pudesse ter uma sigla um pouquinho mais bonita e que não fosse motivo de chacota nos tribunais desse país, nos conselhos, nos entes públicos e estatais, né? Tomara que a gente consiga atingir esse ponto de modernidade, modernizar o cumprimento das nossas leis, que são modernas, mas que não são cumpridas. É isso. Valeu, meu caro. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E você vai falar por último, aliás, você vai cantar, vocês vão cantar por último. Francisca, a voz é tua. Eu me lembrava agora, enquanto os companheiros aqui desse diálogo tão prazeroso colocavam, de um poeta aí contemporâneo nosso, um gaúcho, que publica na internet, ele se chama Ney Buclós. E ele tem um poema muito interessante que ele diz assim: me disseram que o mundo acabou, e eu fui ver o que tinha acontecido. E eu não fui ver o desfile, eu vim para ver a multidão. E se um dia me perguntaram, o que você fazia quando o mundo acabou? Ele disse, eu estava no meio do furacão. Né? Então, eu acho que é isso. Nós estamos no furacão. Criança e adolescente é um tema principal de uma política de Estado, de uma sociedade civil organizada. E ele é um tema extremamente negligenciado nessa sociedade. E se você abre esse espaço para nós, Rodrigo, e nós nos colocamos aqui, é porque nós queremos estar no meio desse furacão. E eu acho que é esse o desejo que a gente teve ao trazer esse diálogo, sabe? É nos colocar, trazer nossas opiniões e dizer que, da onde a gente está, nós vamos estar trabalhando em favor dessas crianças e adolescentes do Brasil. Maravilha. Muitíssimo obrigado também pela sua presença, Francisca. Eu quero agradecer também a presença do Luquinha, que voltou para o Fala Sério. Luquinha está aqui conosco, meu caro, filho do Janequine. Janequine, que logo, logo vai aparecer nas câmeras aqui do programa Fala Sério. A gente está reservando ele mais para frente para garantir a audiência do programa especial, né? Nós já mostramos o Carlinhos de Jesus aqui no programa. E vamos passar a bola final para a banda Fliperama. Eu quero agradecer mais uma vez Evandro Grilli, Cláudio Rezende, Fábio Rezende, meus caros, muitíssimo obrigado. E parabéns pelo sonsaço de vocês. E quero dizer o seguinte, você é a razão disso tudo aqui. E enquanto todas essas coisas estiverem, como a Francisca falou, no olho do furacão, estaremos também girando em torno do furacão. Estaremos neste espaço, porque, afinal de contas, o nosso objetivo maior é falar sério. Este espaço existe para isso, com um toque de irreverência, com um pouco de humor, com um pouco de, até um pouco de cansaço. Porque eu vou dizer uma coisa, às vezes falar sério cansa. Porque nesse país, onde as coisas sérias não são levadas a sério,
só mesmo com muito humor para se tratar. Certo? Fica aí, porque ainda tem um baita som da banda Fliperama. Vai lá!